moço dos olhos azuis. Eu acabei de falar para ele, seu Elcio, hoje eu não vou falar sobre seus olhos azuis, deixa que a Tainá fala, e não é que ela falou, não tem jeito, né, seu Elcio? Eu repito mais uma vez, é bondade de vocês. Boa tarde, Maria Paula. Boa tarde, é um prazer tê-la aqui de novo. Prazer é meu. Tainá, boa tarde. Boa tarde, seu Elcio. Você já sabe, toda terça, então, a gente aborda temas relacionados à defesa do consumidor, um quadro que está tendo bastante repercussão. E é interessante, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que interessa a todo mundo que está em casa, gente, o super endividamento. Quem não tem dívidas hoje? E qual é a família que não tem dívida? Inclusive, um levantamento recente do Banco Central mostrou que quase 43% das famílias no Brasil estão endividadas, um número bastante significativo, seu Elcio. Eu falo ainda mais, Maria Paula, ele é preocupante. Existe uma outra pesquisa através do Instituto de Pesquisas Econômicas que constatou que 92% das famílias possuem algum tipo de cartão de crédito. É o vilão, seu Elcio? É o cartão de crédito o vilão desse superendividamento? A princípio, podemos considerar que sim. Porque hoje, com essa nossa era do dinheiro de plástico, o cartão de crédito se tornou, na verdade, um alvo fácil para as pessoas comprar, principalmente aquelas que têm dificuldade com a sua compulsividade. Então, as pessoas chegam, inclusive, ao PROCON preocupadas porque não conseguem mais pagar suas dívidas, pedem a intervenção do nosso órgão, a gente procura auxiliar e ajudar. Só que, em muitas situações, o PROCON não pode intervir. De que maneira pode ajudar? Renegociando, propondo uma renegociação, juros abusivos, recalculando? De que maneira? Perfeito. A primeira ação que o PROCON recomenda é procure o credor, procure o seu credor, efetivamente faça um acerto, uma renegociação dessa dívida. Se a situação estiver num patamar quase insustentável, Maria Paula, às vezes é preferível ele largar de algum outro bem para pagar essa dívida, porque os juros são muito altos. É o famoso efeito bola de neve. A pessoa vai, aí é o cartão, aí é a prestação do carro. Isso também pode ser recalculado. Muita gente que considera que os juros são abusivos na parcela do carro. O PROCON faz esse tipo de ação? Essa ação, o melhor caminho seria constituir um advogado de confiança para ingressar em juízo, chama-se ação revisional. O juiz aproxima as duas partes na tentativa de conciliar, até então, porque a justiça é conciliadora. Então o juiz aproxima as duas partes e tenta recompor a renegociação dessa dívida. Agora é muito interessante, se você vem a renegociar essa dívida, procure cumprir. Porque uma vez que o credor aceitou a renegociação, Maria Paula, a segunda vez, possivelmente, ele já não aceita mais. Se existiu uma primeira boa vontade, é importante que a outra parte também demonstre a boa vontade pagando. Perfeito, perfeito. E às vezes eu penso assim, o consumidor, ele precisa ter um parâmetro na sua economia doméstica de não ultrapassar de 20% a 30% do seu orçamento familiar. Vamos repetir essa dica que eu achei importante. Como é que calcula? A princípio, ele vê um montante porque ele tem que se preocupar com outras situações emergenciais, questão de saúde, a questão do vestuário, principalmente as situações emergenciais. Então, ele tem que ver o seguinte, se ele quer ir no mercado de consumo, não compre por impulso, adquira os seus produtos com muita clareza, vendo a sua real necessidade. Agora, essa facilidade de acesso ao crédito também é uma armadilha. Claro, hoje as empresas possuem uma estratégia de marketing muito boa para poder vender e vende com facilidade. E isso, às vezes, deixa o consumidor um pouco meio indeciso e ele acaba, sim, comprando, pensando exatamente nas prestações que ele vai pagar por mês. Mas, às vezes, se ele faz uma prestação de 24 vezes, ele pensa que está conseguindo administrar o seu orçamento. Na verdade, não. 24 meses corresponde a uma dívida para 2 anos. É muita coisa. Muita coisa. Então, qual é a recomendação que nós PROCON procura dar para as pessoas? Compre com consciência, veja a sua real necessidade e procure, então, sempre ter uma economia para poder
tem o poder de barganha. O que é isso? Comprar à vista. Aí você pode pedir desconto. Essa questão do 30%, só para ajudar quem está em casa, então, do orçamento, do meu orçamento doméstico, 30% eu não posso comprometer ou comprometo? Eu não entendi. É de 20% a 30%, Tá. não ultrapasse 30%, porque isso é estatístico, já foi comprovado que se as pessoas ultrapassarem 30% de todo o seu orçamento, fica uma situação impagável, inviável. Às vezes ele vai ter que contrair um novo empréstimo para pagar o valor que ele fez na E aí operação vem de de novo cartão de aquela crédito. bola de neve que a gente estava comentando, que é empréstimos com juros altíssimos e a pessoa vai se sufocando e não consegue pagar. Perfeito. Uma outra dica que o PROCON dá, não, principalmente na questão do rotativo, cartão de crédito, não pague o valor mínimo. Tá? Porque vamos dar um exemplo típico, se ele deve R$100 e ele vem a pagar R$20, um caso hipotético, aquele R$20 vai ser, houve uma anestesia naquele momento, só que o R$80 já vem no mês seguinte com um novo valor de 100, que é a outra prestação, mais o 80, só que os juros que está embutido na diferença do 80 comprometeu o 20. Ou seja, ele só jogou para frente um problema. Perfeito, ele arrastou, ele anestesiou. Nossa, Então, complicado. o melhor caminho é se programar antes de comprar. É que eu digo para você que está nos assistindo, principalmente as donas de casa, e as pessoas têm o direito de comprar, mas faça isso com consciência, faça isso com muita segurança. Muito obrigada, seu Elcio, mais uma vez pela sua vinda aqui e até terça-feira que vem. O prazer é todo meu. Uma boa tarde a todos. Obrigada, gente. Agora eu